Esta é a 11ª videoaula do curso Operações Fundamentais. Hoje, continuaremos com o tema que estamos abordando há 4 aulas no nosso curso, que são as frações. Hoje nós vamos falar de divisão de frações. Veja bem, na aula anterior, aprendemos a multiplicar frações e para chegar na regra de multiplicação de frações, usamos a ideia de que toda fração ela é a representação de uma divisão. Usando um pouco esta ideia também, hoje tentaremos chegar numa regra para divisão de frações. Vamos lá, ó. Vamos pegar um primeiro exemplo. Vamos pegar a fração 625 sobre 25 e vamos dividir pela fração 25 sobre 5. A gente não entende o que significa, por enquanto, isto aqui, né? Mas na matemática é muito comum a gente partir do que entendemos. Então vamos partir desta primeira fração, que já sabemos que é a mesma coisa que pegar 625 e dividir por 25. E a resposta é 25. Vamos ver por quê? Porque 25 vezes 25, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Somando 5, 2, 6. Então, realmente, a primeira fração, ela representa 25. Dividindo, temos que colocar aqui, né? E 25 dividido por 25, 5. Então, encontramos que o resultado dessa fração é 25 dividido por 5, que na verdade é 5. Mas aí eu tenho um chute, certo? Esse chute pode parecer meio absurdo, mas vamos ver que ele tem certo sentido quando fizermos as contas. Novamente, darei o mesmo recado que dei na aula anterior. Para quem se interessa por demonstrações rigorosas, esse não é um bom curso. Por quê? Porque aqui nós estamos mais interessados em chegar nas pessoas que não entendem bem as operações fundamentais. Então a gente não vai provar nada com certo rigor. Quem quiser se especializar e quem quiser estudar coisas de maneira mais rigorosa, tem que pegar um bom livro e estudar. Aqui é para pessoas que têm dificuldade nessas operações fundamentais. Então por isso que a gente não demonstra nada com rigor, porque o nosso objetivo não é esse. Então vamos lá. Eu vou dar um chute. Eu vou dizer que 625 dividido por 25 sobre 25 dividido por 25 sobre 5 é equivalente à multiplicação de 625 sobre 25 vezes 5 sobre 25. Ou seja, eu estou dizendo que eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, o que é o inverso da segunda? Denominador vira numerador e numerador vira denominador. Ok? E vai dar o mesmo resultado. Você deve estar pensando, não, isso não é possível. Mas eu vou dizer, é sim. Vamos lá? A multiplicação de fração já sabemos resolver. É 625 vezes 5 dividido por 25 vezes 25. Veja bem, 625 vezes 5... 25 vezes 25 já fizemos aqui a conta. E dá 625 vezes 25, certo? Então veja, bem mesmo. Aqui nós estamos dizendo o quê? Que se eu pegar esta fração... Opa, tem um erro aqui, certo? E fica 25 vezes 25. Não, tá certo. Até aí tá certo. Foi aqui que aconteceu o equívoco. Desculpe aí, gente. Mas é o seguinte, 25 vezes 25, 625, né? Porque eu botei outro 25 aqui, sem necessidade. Bom, eu não preciso multiplicar para saber esse valor. Se eu dividir em cima e embaixo por 625, esse aqui vira 1. E isso aqui também vira 1. Então eu vou ficar com 5 sobre 1. Para um pouco para pensar e veja que é realidade. Que é verdade isso. E 5 sobre 1 definimos como 5.
Veja que coisa impressionante, chegamos na mesma resposta. Então parece que temos o mesmo caso que da aula passada. Encontramos uma regra para multiplicar, para divisão de frações. Vamos mostrar outro exemplo e vamos ver que isso realmente é sempre válido. Vamos nessa. Então nós vamos ter nesse exemplo 576 sobre 4 dividido por 30 sobre 5. Veja bem, de novo, a gente não entende bem. Na verdade, temos até uma ideia pelo exemplo anterior, mas não entendemos bem o significado disso entre frações. Mas entendemos o significado dessa fração e dessa, é só dividir. Então vamos dividir 576 por 4. 1 vezes 4, 4, não é isso? Para 5, 1, desce o 7. 4 vezes 4, 16. Então vem menos 16 para cá, sobra 1, desce o 6. E de novo, 4 vezes 4, 16. Então menos 16, sobra 0. Se você está com dúvida nessa operação que eu acabei de fazer, que é a divisão, revise a nossa aula sobre divisões, certo? Então o resultado da primeira fração é 144, dividido pelo resultado da segunda. Quanto é 30 dividido por 5? 6. Então agora nós temos 144, devemos dividir por 6. Vamos pegar aqui. Então, 2 vezes 6, 12. Então vem menos 12 para cá. 14 menos 12, 2. E desce o 4. E 4 vezes 6, 24. Então menos 24, sobra 0. Então acabamos de ver que 144 dividido por 6 é 24. Ou seja, o resultado dessa multiplicação, dessa divisão de fração é 24. Agora vamos utilizar a nossa hipótese, né? Nosso chute. Falamos que, no exemplo anterior, que era só repetir a primeira. E no... Assim, vou escrever aqui a operação. Então era só repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então 5 vai para cima e 30 vai para baixo. E assim, acreditamos que o resultado é o mesmo. Vamos lá ver se é realmente isso? Então vamos multiplicar 576 vezes 5. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 5 vezes 7, 35, com mais 3, 38, sobe 3 de novo. 5 vezes 5, 25, com 3, 28. Então fica 2880. E 4 vezes 30, 120. Então aqui eu já sei que eu posso cortar os zeros como vimos nas aulas anteriores. E agora, vamos ver se eu consigo simplificar essa fração, certo? Então, vamos lá. Tirando o máximo divisor comum, lembrando disso. Não é o mínimo, é o máximo. Numa aula eu expliquei a diferença entre os dois. E são bem diferentes até na sua ideologia, né? Na ideologia atrás dessa aula. Então vamos dividir por 2, porque ambos são pares. Aqui dá 144 e aqui dá 6. Dividindo por 2 de novo, 72 e 3. E dividindo por 3, 24 e 1. Então, encontramos que é a mesma coisa que 24 sobre 1, que é 24. Impressionante, minha gente. Eu peguei a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda e deu o mesmo resultado da divisão. Então, esses dois casos já ilustram bem a regra da divisão de fração. Mas se você ainda não está convencido, eu colocarei um terceiro exemplo e você vai se convencer. 3 exemplos da mesma coisa, não está com a poxa, não. Então, vamos lá. 76 sobre 19 dividido por 12 sobre 6. Bom, do mesmo jeito, vamos usar aquela interpretação de que a fração nada mais é do que uma divisão, né? Então, quando eu divido por 19, se você parar um pouco para pensar, pegar um número que vezes 19 teria como resultado o último termo 6, eu poderia pensar no 4, certo?
Porque 4 vezes 9 dá o quê? 36. E 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então é isso mesmo, minha gente. 76. Então aqui é 4 o resultado. Então a primeira fração representa 4. Dividido e 12 dividido por 6, a gente já sabe de cabeça essa 2, né? E 4 dividido por 2, 2. Obviamente, vamos fazer a mesma coisa que fizemos nos dois casos anteriores. Nós chutamos, nós acreditamos que dividir essas duas frações é a mesma coisa que pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E vamos agora ver se o resultado dá o mesmo. Então, 76 vezes 6, 6 vezes 6, 36, sobe 3, e 6 vezes 7, 42, com mais 3, 45. Então, dá o numerador 456, e o denominador dá 19 vezes 12. Se você tem dúvida como é que eu estou multiplicando essas frações, assista a aula anterior sobre multiplicações de frações. 9 vezes 2 vezes 9, 18. Sobe 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. 1 vezes 9, 9, e 1 vezes 1, 1. Agora eu somo 8, aqui 12, e aqui 2. 228. Se você parar um pouco para pensar, vamos pegar 228 e multiplicar por 2, para ver se dá 456. Porque aí eu já sei que o resultado da divisão é 2. 2 vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5, e 2 vezes 2, 4. Então, realmente, o resultado dessa divisão é 2. E veja que impressionante, chegamos no mesmo resultado. Então, esses três casos deu para ilustrar muito bem a regra da divisão de fração, que é o quê? Repete a primeira fração, no lugar de divisão bota vezes, o inverso da segunda. Ok? Vamos fazer exemplos agora? Vamos para o primeiro exemplo. Vamos dividir 3 quintos por 2 sétimos. Bom, agora é só aplicar o que aprendemos. Repete a primeira fração, que é 3 quintos. Troco divisão pelo vezes. E quem é o inverso? 7 vai para cima e 2 vai para baixo. É o inverso da fração. Então, 3 vezes 7, 21. E 2 vezes 7, 14. Então, este é o resultado da minha primeira divisão. Ah, só tem um pequeno equívoco aqui, porque aqui é 3 quintos, né? Então, desculpa aí ter trocado. Então, 3 vezes 7, 21. E 5 vezes 2, 10. Então, 21 sobre 10. Foi mal mesmo, gente. Exemplo 2. Nós queremos saber quem é 12 sobre 20 dividido por 5 sobre 8. Então, a gente acabou de ver isso. Repete a primeira, 12 sobre 20, vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? 8 sobre 5. Então, 8 sobre... Espera aí, que eu não estou conseguindo fazer uma linha reta. Pronto. 20 sobre 5, 100. E 8 sobre 5, 80, mais 16, 96. Então, esse é o resultado, certo? Mas aí, percebe que dá para simplificar. Você percebe isso? Então, vamos começar a simplificar por 2. Em cima e embaixo. Então, 96 dividido por 2, 48. É isso? E 100 dividido por 2, 50. Ainda divido por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, fica 24 sobre 25. E esse é o resultado que queríamos. Vamos agora para o exemplo 3. No exemplo 3, nós temos 2 quintos dividido por 12 sobre 25. Então, do mesmo jeito que fizemos até agora, repete a primeira vezes o inverso da segunda.
Então veja que 25, que era o denominador, virou numerador. E o 12, que era o numerador, virou denominador. Então 2 vezes 25, 50. E 5 vezes 12, 60. Os zeros cortam. E eu fico como resultado 5 sextos. Então esse é o meu resultado. Vamos agora para um quarto exemplo. No quarto exemplo, nós temos 7 sobre 12 dividido por 4 sobre 5 e isso dividido por 2 terços. Bom, aí você pode pensar, poxa, e agora? Como eu vou resolver isso? Calma, não tem um parênteses aqui? Resolva primeiro o que está dentro do parênteses. Vamos resolver primeiro isso aqui, ó. 7 sobre 12 dividido por 4 sobre 5. E depois, jogamos essa informação aqui e dividimos novamente. Então, repete a primeira vezes o inverso da segunda. 7 vezes 5, 35. E 4 vezes 12, 48. Então, agora nós temos a mesma coisa que 35 sobre 48 dividido por 2 terços. Do mesmo jeito, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, quem é o inverso da segunda? 3 meios. Então, fica 35 vezes 3, fica 105. Sobre 48 vezes 2, 96. Ok? Agora perceba o seguinte, que ambos dividem por 3. Por quê? Porque quando eu somo 1 mais 0 mais 5, dá 6. E 6 divide por 3. E quando eu somo 9 mais 6, dá 15. 15 divide por 3. Então, se eu somar os algarismos e dividir por 3, quer dizer que o termo é divisível por 3. Então, vou dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo. Certo? Então, vai ficar como? 105 dividido por 3, 35. Já que multiplicamos e deu 105, né? E 96 dividido por 3. Vamos ver aqui. 3 vezes 3, 9. Então, menos 9, 0. E desce o 6 e 2. Então, dá 32. Então, não divide mais por 3. E esse é o nosso resultado. 35 sobre 32. Bom, agora virou um círculo. Não sei como, né? Mas vamos aceitar. Vamos agora para um quinto exemplo. Então veja que é meio até repetitivo isso, né? Porque a regra é tão simples. Então vamos para um quinto exemplo. Determinar o valor de 13 sobre 9 dividido por 15 sobre 8. Dividido também por 1/2. Então, do mesmo jeito, resolvemos primeiro o que tem dentro do parênteses. 13 sobre 9 dividido por 15 sobre 8. Então, vamos repetir a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, 15 vezes 13 vezes 8, 80 mais 24, 104. E 9 vezes 15 dá 90 mais 45, 135. Então, esse é o resultado dentro do parênteses. Então, podemos trocar o parênteses por 104 sobre 135. Só que agora, nós vamos dividir por 1/2. Então, eu pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 208 sobre 135. E encontramos nossa resposta. Então, perceba que nesses todos os casos a regra ficou bem clara. É só repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, veja, eu acho que esses 5 exemplos eles deram bem para ilustrar como dividir frações.
vídeo bem curto do canal, né? Já que o nosso canal tem vídeos bem longos e bem curtos, vai variando, dependendo da dificuldade e da importância do assunto. Então, já trabalhamos soma, multiplicação, divisão de frações. Então podemos perceber que as frações são números. Por quê? Porque elas têm propriedades operatórias. Dá para fazer operações entre elas, que é uma característica dos números, certo? Assim, de maneira básica falando. Porque quem já viu uma matemática mais avançada sabe que tem coisas matemáticas que dá para fazer operações, mas elas não são números em si. Mas por enquanto, vamos guardar essa ideia aqui. Descobrimos aqui que frações são tipos de números, porque eu posso fazer operações com eles, ok? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece que têm dificuldade em multiplicar, dividir, subtrair frações, porque assim vamos espalhar o conhecimento, né? Então agradeço e curta o canal. Tchau. Outra coisa. Na descrição do vídeo vai ter o link do site. Nesse site você vai encontrar listas de exercícios e a solução dessas listas. Isso é muito interessante. Por quê? Porque aí você vai poder treinar se você sabe fazer, se você não sabe fazer. E se você errar, você olha a resolução e vê onde você errou e onde você acertou. Bom, valeu aí. Tchau, tchau.